Daremos então início à última etapa das atividades de hoje, do 15º Congresso, quando então teremos agora o terceiro painel, intitulado Aspectos Polêmicos do Direito do Trabalho Rural. Compondo a mesa de trabalhos, temos os palestrantes, Dr. Reginaldo Melhado, Dr. Marco Antônio César Villatori e Dr. José Antônio Pancotti. Para presidir o painel, é com muita satisfação que recebemos Sua Excelência o desembargador do TRT da 15ª Região, Dr. Fernando da Silva Borges. Bem, boa tarde a todos. Vamos reiniciar com o último painel do dia, que são os aspectos polêmicos do direito do trabalho rural. Contamos com a presença do Dr. Reginaldo Melhado, Dr. Marco Antônio César Villatori e Dr. José Antônio Pancotti. Eu gostaria inicialmente de cumprimentar a comissão organizadora do evento por esta mais uma realização do nosso tribunal, de grande sucesso. Costumo dizer que o nosso pessoal tem um grande know-how já em organização dos congressos, e mais um aqui nessa bela cidade de Presidente Prudente, e com um auditório deste tamanho e totalmente tomado, Dr. Pancotti. Dr. Pancotti aqui receba os nossos parabéns como representante presidente da comissão. O ministro Levenhagen, pela manhã, abriu o Congresso se referindo a notas nostálgicas. E quando ele se referiu a notas nostálgicas, eu senti também uma certa nostalgia, porque ao chegar ontem a Presidente Prudente, eu me recordei da minha passagem por aqui como magistrado. Aqui em Presidente Prudente foi a minha primeira designação como juiz substituto, ou seja, a minha primeira junta, na época de conciliação e julgamento, em que eu assumi sozinho. Quem inicia a magistratura sempre tem aquela expectativa da assunção de quando se assume uma vara, atualmente, como substituto, que aí você é o responsável integralmente pela vara. Antes disso, eu passei por São Paulo e Campinas na condição de auxiliar. Na época, nem havia ainda instalado o nosso tribunal, que se instalou alguns meses após, em dezembro. Passei por aqui por volta do mês de novembro e tive a experiência de atuar em audiências itinerantes, que o titular da época, o Dr. João Pedro Gomes, instalou de forma pioneira e, na verdade, era precursor aí dos atuais postos avançados, ou seja, aquele princípio de levar a justiça mais próxima do jurisdicionado. Então, em uma quinta-feira da semana, havia audiência em Presidente Venceslau, e na outra quinta, pela manhã, em Rancharia, e à tarde em Martinópolis. Todas cidades à época que compunham a jurisdição da única junta de conciliação e julgamento de Presidente Prudente. Isso faz só 25 anos, foi em 1986. Por isso é com muita satisfação que eu revejo o Presidente Prudente, agora com duas varas, muito atarefadas, não é, doutor Oliva? E já caminhando aí com a necessidade de dobrar a capacidade de trabalho, de julgamento dos senhores. Bem, acabando a nostalgia, vamos ao que nos interessa, que é esse painel, que inicialmente nós vamos ouvir o Dr. Reginaldo Melhado. O Dr. Reginaldo Melhado é graduado em Direito pela Universidade Estadual de Londrina e doutor em Direito na área de Filosofia Jurídica, Moral e Política pela Universidade de Barcelona, com revalidação pela Universidade de São Paulo. Foi advogado de 85 a 93, atuando nas áreas civil, criminal e trabalhista. Ingressou na magistratura, no TRT do Paraná, em agosto de 93.
foi presidente da Amatra 9, de 99 a 2002, diretor da ANAMATRA, a nossa Associação Nacional, de 2001 a 2003, e diretor adjunto da Escola Nacional da Magistratura, 2002 também a 2003. Atualmente é juiz titular da 6ª Vara do Trabalho de Londrina, é professor adjunto da UEL, que é a Universidade Estadual de Londrina, na graduação e no mestrado, e coordenador da Escola Judicial do TRT do Paraná. É autor da obra Metamorfoses do Capital e do Trabalho, editado pela LTR, entre outros trabalhos, como ensaios e artigos publicados em revistas especializadas. Este é o currículo bastante resumido e que já dá uma noção da capacidade do Dr. Reginaldo Melhado, a quem eu também tenho um grande prazer em rever e que, no final da década de 90, atuamos aí nas lutas associativas. Dr. Reginaldo, tem a palavra. Desembargador Fernando Borges, presidente deste painel, eminentes colegas que compõem a mesa, senhores magistrados, ministros do TST, a quem saúdo na pessoa do ministro Fernando Ono, da minha terra, o Paraná, que se encontra aqui presente, senhores desembargadores do TRT da 15ª Região, de outros tribunais, com a desembargadora Eneida Mela, quem saúdo, em cuja pessoa saúdo cada um dos magistrados de 2º grau aqui presentes, colegas juízes, senhores advogados, membros do Ministério Público, senhores estudantes, senhores servidores do tribunal, senhoras e senhores. É uma grande honra poder intervir neste painel e participar do 15º Congresso de Direito do Trabalho Rural, organizado pelo TRT da 15ª Região, no ano em que este órgão jurisdicional completa seu jubileu de prata, celebra seu jubileu de prata, seus 25 anos. É uma grande honra e uma responsabilidade enorme me dirigir a um público tão seleto. Agradeço muito pelo convite formulado pelo desembargador Francisco Giordani, a quem os senhores devem responsabilizar pela culpa de me colocar participando desse painel. Nós tínhamos uma programação inicial que foi modificada, né? Nós teremos uma exposição um pouco mais longa e eu pretendo abreviá-la, né? Vou cortar várias coisas do que eu havia previsto para falar aqui e tentar apenas destacar alguns pontos sobre o tema que me foi confiado. Isso devido ao adiantado da hora e especialmente pela circunstância de que o nosso mestre de cerimônia já cometeu a irresponsabilidade de noticiar que há um coquetel logo em seguida, o que gera um desconforto enorme por parte de quem está assistindo, porque, afinal de contas, um coquetel é muito mais importante do que ouvir um paranaense falando sobre direito do trabalho rural. Eu vou, então, saltando alguns pontos e apenas levantar algumas questões que me parecem mais relevantes ou mais polêmicas em relação às relações de trabalho rural. Eu iniciaria fazendo uma observação algo genérica, mas que talvez seja necessária para que a gente situe a importância do tema do trabalho rural. Eu me refiro inicialmente à circunstância de que é por meio dessa atividade do trabalhador rural que se realiza o metabolismo entre o homem e a natureza, e a partir desse fenômeno nós extraímos, a humanidade toda, as condições básicas e elementares de subsistência da própria espécie humana. Esse embate com a natureza é um embate que gera transformação e riscos e problemas. Eu me permitiria até ler uma passagem, um trecho de um autor de que gosto muito, e pareceu-me assim de enorme atualidade. Ele diz o seguinte, aspas:
Só o que podem fazer os animais é utilizar a natureza e modificá-la pelo mero fato da sua presença nela. O homem, ao contrário, modifica a natureza e a obriga a servir-lhe, domina-a. E aí está, em última análise, a diferença essencial entre o homem e os demais animais. A diferença que inata e resulta do trabalho. Contudo, diz ele, não nos deixemos dominar pelo entusiasmo em face das nossas vitórias sobre a natureza. Após cada uma dessas vitórias, a natureza adota a sua vingança. Esse texto foi escrito por um alemão chamado Friedrich Engels, num livro intitulado Sobre o papel do trabalho na transformação do macaco em homem, e foi publicado em 1876. 1876. Ele argumentava que a natureza é fonte de valores de uso, e esses valores de uso, pela intervenção da força de trabalho humana, acabam se convolando em valor de troca, em mercadorias. E é nessa relação do homem com a natureza, que é uma relação de agressão também, que é uma relação de dominação, mas é uma relação de provocação com a natureza, se constrói um palco de grandes tragédias ambientais, que são, antes de qualquer coisa, graves acidentes do trabalho. O problema das doenças ocupacionais, que foi tão bem mencionado aqui nas exposições anteriores, é uma evidência disso. O uso de agrotóxicos atinge a todos nós como consumidores, mas o uso de agrotóxicos atinge, em primeiro lugar, o trabalhador da terra. É dessas questões que nós estamos tratando e tem, portanto, uma importância, uma relevância de caráter social incomensurável e uma relevância de caráter ecológico cada vez mais acentuada. E o trabalho no campo segue sendo extremamente precário, não só em relação às tecnologias ou à técnica utilizada na realização da atividade, como também no que se refere ao respeito pelo trabalhador na sua dimensão de ser humano, de respeito ao princípio da dignidade humana do trabalhador rural. Isso é evidenciado em vários aspectos, né? Não só na rotina, mas nas relações jurídicas que se realizam no campo. A simples existência do intermediador de mão de obra é uma evidência disso. Nas relações de trabalho rural, especialmente aqui na nossa região, onde nós nos encontramos agora, na região oeste de São Paulo, mas também no Paraná, no norte do Paraná, essa figura do gato, do agenciador, que muitas vezes, em certa jurisprudência, acaba sendo reconhecido como empregador, o que é algo que nós precisamos sempre contestar. O gato não é patrão, não é empregador. O empregador é quem contrata o trabalhador. E o boia-fria, que é o objeto dessa intermediação mercantil, tampouco pode ser considerado tecnicamente como um trabalhador eventual. Eventual, segundo a dogmática, é o que depende de um acontecimento incerto. A força de trabalho na lavoura ou na pecuária não é uma necessidade casual, fortuita, acidental. Ela é permanente, ela é tão natural e inelutável quanto o nascer do sol
ou o pôr do sol. Portanto, o primeiro aspecto que eu destacaria nas relações de emprego do campo é que o trabalho do Boia Fria, para a configuração da relação de emprego no trabalho do Boia Fria, é irrelevante a consideração do fator tempo, a duração da prestação de serviços no tempo. Quantos dias ele trabalhou, quantas semanas ele trabalhou, a fim de que se caracterizasse a relação de emprego. E deve-se defender também como irrelevante a eventual descontinuidade dos períodos trabalhados. Não há dúvida de que essas relações de trabalho rural, entretanto, mostram que o sistema normativo que nós temos construído é insuficiente. Primeiro, é insuficiente para proteger efetivamente os interesses e assegurar condições de dignidade a esses trabalhadores, a essa parcela de trabalhadores. Segundo, ele é insuficiente porque revela que a racionalidade do sistema ainda não se completou. O contrato de emprego a que nós nos referimos sempre é um contrato, é uma forma-contrato que advém da Revolução Industrial. A hegemonia dessa forma-contrato, esse paradigma do contrato de emprego, hoje aparece aos nossos olhos como sendo algo natural. O estudante de direito pensa as relações privadas a partir da ótica do contrato. Mas nem sempre, na história da humanidade, foi assim. O contratualismo é a expressão jurídica de uma forma de organização da sociedade e de uma forma de organização da produção capitalista. Ele não existia, não como nós o conhecemos hoje, nas relações pré-capitalistas. Ele é um resultado desse modelo de relações industriais. E ele surge nesse meio, e posteriormente ele é levado para outras áreas, e aos poucos ele ganha espaço em todos os mercados, e acaba se apresentando como hegemônico na sociedade. A forma contrato acaba sendo a forma contrato de diferentes, o paradigma jurídico para diferentes relações de direito material. Até mesmo o contrato, até mesmo o casamento, sob certo aspecto, é considerado um contrato nupcial. Acontece que esse paradigma do contrato, quando levado a determinadas esferas da sociedade, não se ajusta com perfeição. Ele acaba se mostrando insuficiente. E essa insuficiência de efetividade jurídica se revela de maneira muito mais importante nas relações no campo. Aqui, não há a menor dúvida, algo precisa ser repensado, algo precisa ser reconstruído. Outros aspectos que eu gostaria de destacar em relação aos contratos, eu falo bastante rapidamente de cada um deles, a fim de chegar logo ao meu objetivo final de falar aqui uns 15 ou 20 minutos. Os contratos de cooperativas. No Paraná nós ainda temos esse fenômeno, né, inclusive nas relações de trabalho rural. Será que as cooperativas de trabalhadores rurais são, de fato, uma espécie contratual válida? Sustenta-se que essas relações de trabalho estariam protegidas pelo parágrafo único do artigo 442 da CLT. O artigo 442 estabelece, declara, né, que não há vínculo de emprego entre o prestador de serviços e o tomador de serviços, ou entre o associado, a pessoa que é filiada à cooperativa, e essa entidade, a cooperativa. Essa declaração constante do parágrafo único parece algo tautológica. Se não há relação de emprego, não é preciso que a lei diga isso. Mas a intenção de quem
inseriu esse dispositivo na CLT nos anos 90 foi exatamente a de criar uma espécie de escudo protetivo ou protetor para que não se reconhecesse o vínculo de emprego nessas situações em que a contratação se faz por cooperativa. Quando muito, nós poderíamos pensar que a disposição contida na lei deve ser tomada como uma espécie de presunção favorável ao cooperativismo. Se as relações de trabalho se desenvolveram a partir da contratação de uma cooperativa, em princípio, talvez eu tenha que pensar que não houve vínculo de emprego. Mas a roupagem que nós damos às relações jurídicas, nós aprendemos isso na universidade e nas primeiras lições de direito do trabalho, não pode afetar a sua essência, né? Especialmente a roupagem simulatória de uma cooperativa ou de qualquer outro contrato. Eu tenho aqui uma garrafa de água. Se eu retirar o rótulo da fabricante, da engarrafadora da água mineral, e colocar aqui o rótulo de um whisky, John Walker, como é que chama? Black Label, desgraçadamente isso aqui continuará sendo uma garrafa de água. A roupagem não muda a essência das coisas. Muitos autores procuram enfrentar esse problema na dogmática e também na jurisprudência, tentando construir um conceito do que seja o cooperativismo, né? Eu li agora pela manhã, rapidamente, uma obra do professor Raimundo Simão Melo, que é procurador do trabalho, vocês devem conhecer, e ele fala nos requisitos essenciais do cooperativismo, que seria a espontaneidade na criação da entidade, da cooperativa, a autonomia dos associados, o objetivo comum e a autogestão, a liberdade de se associar ou não, e um quadro de filiados, de cooperados, que é estável ou que não seja flutuante, no sentido de que a cooperativa não pode ser utilizada para suprir problemas como a da contratação de boias frias, né? Eu me atreveria a dizer que esses requisitos, que normalmente são apontados pelos autores, são relevantes, mas muito frequentemente se deixa o essencial de lado, que é o requisito colocado no artigo 7º da Lei 5.764, de 71, que regula a atividade das cooperativas. Essa lei federal estabelece que as cooperativas, ela conceitua o que é a cooperativa singular, que é a cooperativa formada por pessoas físicas, né? E essas cooperativas singulares, que portanto são as cooperativas de mão de obra, se caracterizam, diz o artigo 7º dessa lei 5.764, se caracterizam pela prestação direta de serviços aos associados. Vale dizer, uma cooperativa singular, uma cooperativa de trabalhadores autônomos, ela não agencia a execução de serviços, ela presta serviços aos seus filiados, aos seus associados, né? Por exemplo, uma cooperativa de taxistas autônomos presta serviços aos seus associados, viabilizando contratos de seguro dos veículos, que geralmente são muito caros no caso do taxista, e quando feitos coletivamente podem ser feitos por um valor menor. Viabiliza a compra de veículos conjunta, realiza convênios com empresas, cria o sistema de rádio para chamadas, não é? Enfim, isso é uma cooperativa autêntica. E uma cooperativa dessa natureza me parece simplesmente impossível em se tratando de mão de obra de trabalhadores rurais. Portanto, esse modelo contratual, prima facie, só pode ser considerado ilícito quando adotado nas relações de trabalho rural. O outro aspecto que surgiu há uns 10 ou 20 anos é
Uma outra modalidade é o chamado consórcio de empregadores rurais. É uma iniciativa criativa que, no início, até foi criada com um termo muito inadequado, falava-se em condomínio de empregadores rurais, né? Havia nisso aí, o Freud certamente diria, uma espécie de ato falho, né? Porque condomínio é copropriedade, isso trazia íncita a noção de que o trabalhador rural é propriedade do patrão, de um grupo de empregadores, né? A locução adotada agora, consórcio de empregadores rurais, que tem prevalecido nos últimos anos, me parece muito mais adequada. É uma experiência que deve ser vista muito positivamente. Tem sido empregada com frequência na região norte do Paraná, na região oeste há também algumas experiências nesse sentido, e todas elas muito positivas. Positivas por quê? Por um lado, ela racionaliza os custos da atividade agroeconômica. São vários proprietários rurais que criam uma inscrição específica junto ao INSS, né? São considerados, eles se associam, um grupo, 10, 20, 40, 50 empregadores rurais, 50 proprietários rurais, ou até, melhor dizendo, porque não precisam ser necessariamente proprietários, empresários do agronegócio, na área de agroeconomia, que se consorciam e, em nome de um deles, João da Silva e outros, contratam um grupo de trabalhadores. Por que a racionalização é interessante no caso pela ótica do empresário? Porque os trabalhadores rurais contratados são exatamente aqueles cuja demanda de mão de obra em cada propriedade seria transitória, se realizaria em alguns dias apenas. Mas quando eles se associam, esses proprietários podem distribuir a mão de obra desses trabalhadores entre as diferentes propriedades, de modo a encontrar entre eles uma divisão de custos, né? E de modo que esses trabalhadores sejam permanentes e estáveis não no sentido de estabilidade jurídica, mas permanentes e estáveis, em relação ao grupo de patrões. Então, o trabalhador assim contratado pode prestar serviço por alguns dias numa propriedade aqui na região norte da cidade, do município, e na semana seguinte ele pode estar numa outra propriedade, numa outra região da cidade, né? E ele terá sempre o mesmo vínculo de emprego com esse grupo. Não há fraude à legislação, embora esse modelo não seja exatamente o modelo previsto na legislação, é uma inovação, é uma criação, e, ao contrário até, o trabalhador acaba tendo um arcabouço de garantias ampliado. Se um trabalhador presta serviço a um único proprietário e disso resulta um litígio judicial pelo descumprimento de obrigações trabalhistas, ele pode ter que entrar com o processo, sendo vitorioso, ele vai executar quem? Essa pessoa a quem ele prestou serviços, né? Que tem um patrimônio. E esse patrimônio, em última análise, é o que pode ser alcançado pela execução. Em se tratando de um consórcio de empregadores, ele disporá de um grupo de réus, né? E esse grupo o patrimônio desse grupo todo é que responderá solidariamente pelas obrigações assumidas pelo consórcio, né? Portanto, em lugar daquela contratação precária, característica do trabalho do gato, do boia fria, você teria a alternativa do consórcio de empregadores, em que o trabalhador rural passa a ser um profissional, um empregado permanente e regular. Uma outra questão nas modalidades contratuais, nas espécies contratuais, é o que alguns chamam de contratos mistos, que, em certa medida, será tema abordado pelo professor Pancotti, né?
o Martins Catarino fala em contrato misto ou contrato promíscuo. É a ideia de que, ao mesmo tempo, o trabalhador presta serviço como empregado num imóvel rural, uma fazenda, por exemplo, e em certas épocas do ano ele passa a atuar como parceiro. Alguns autores e certa jurisprudência sustentam que é possível a configuração dessas duas formas jurídicas, a relação de emprego e a relação de natureza civil, de parceria, uma regida pelas normas trabalhistas, as normas que fundamentalmente aparecem na CLT, outras regidas, a outra relação regida pelo direito civil, normas que constam fundamentalmente do Código Civil. Esse janicéfalo, né, no meu ponto de vista, é impossível, especialmente em se tratando de relação de trabalho rural, né? A professora a professora Alice Monteiro de Barros, por exemplo, sustenta que isso é possível e que seria o caso do intérprete tentar entender o que é predominante. O critério de predominância, em termos de qualidade, valor e quantidade, né? E aí, então, se define qual é o vínculo jurídico que se consubstancia em cada momento, né? Essa data vênia é uma solução falsa e inviável, né? Há na relação de parceria, mesmo num contrato autêntico de parceria, um conteúdo de subordinação bastante forte. Se nós atentarmos para a linguagem dos trabalhadores, essa que mencionava o professor Oliva na sua exposição, vamos notar que o parceiro, mesmo o parceiro autêntico, aquele contrato de parceria que não é uma falsificação, não é uma tentativa de ocultar a relação de emprego, refere-se ao dono, ao parceiro proprietário da terra, como patrão, né? Então, é difícil entender que seja possível uma relação autêntica de parceria concomitantemente a um vínculo de emprego. Além disso, se nós atentarmos para a Lei 7.889, que é a que regula a relação de emprego rural, verificaremos que o artigo 12 menciona a hipótese, né, a possibilidade de contratação específica para a adoção do que a lei chama de plantação subsidiária ou intercalar. Seria uma espécie de cultura secundária, né, na atividade do proprietário rural. Digamos que ele tem uma lavoura de café e permita que o trabalhador cultive arroz num determinado naco da sua fazenda, numa parte da fazenda, né? O parágrafo único desse artigo 12 da Lei 7.889 estabelece que o resultado anual desses ganhos, em virtude desse tipo de contratação, não deve compor o salário mínimo. Isto é, a lei assegura o pagamento do salário mínimo mais o resultado dos frutos desse tipo de trabalho, né? E deixa claro que esse tipo de contratação, a remuneração desse tipo de contratação é salarial, né? Então, evidentemente que a parceria rural concomitante à relação de emprego é absolutamente inviável, né? Eu precisaria comentar outras questões que me parecem relevantes nas espécies contratuais, o contrato de safra e algumas outras questões, mas vou tentar concluir a minha exposição rapidamente agora, tentando respeitar o tempo. Observo apenas que há algumas questões que, especialmente os estudantes que se aproximam um pouco mais desse tema, devem procurar refletir. Por exemplo, quais são as normas aplicáveis às relações de emprego rural, né? Quais são as normas de regência desses contratos de emprego? É aplicável, por exemplo, o artigo 62 da CLT? Muitos autores sustentam que sim. O artigo 62 da CLT, os senhores se lembram, é aquele que especifica o trabalho externo e o trabalho dos gerentes ou administradores que não estão sujeitos à jornada, a um limite de jornada. Vale dizer, a pessoa que trabalha como gerente de um estabelecimento não tem direito a um limite de jornada e, portanto, não pode exigir
do empregador o pagamento de horas extras. Ele pode trabalhar 5 horas, 10, 20, 30, 20, 24 horas num dia e não poderá exigir o pagamento de horas extras. Muitos sustentam que esse dispositivo é aplicável às relações de emprego rural. Fica aqui a observação. Será mesmo razoável, né? Sendo o artigo 62 uma norma restritiva de direitos, é possível interpretá-la, na contramão daquilo que sustentava Carlos Maximiliano há tantos anos, é possível interpretá-la extensivamente, uma norma restritiva de direito? Aliás, uma norma cuja constitucionalidade é questionável, porque o inciso 13 do artigo 7º da Constituição estabelece peremptoriamente que a duração normal do trabalho não pode exceder de 8 horas diárias e 44 horas semanais. E parece estranho que a lei venha estabelecer, contrariamente, que alguns trabalhadores ou alguns contratos não se sujeitam a esse limite constitucional. Eu concluo aqui, portanto, retomando aquilo que eu mencionava no início. A orientação do mercado, da economia e das políticas públicas tem dado muito protagonismo na nossa região aqui, Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul, às indústrias de açúcar e álcool. Extensas áreas de terra vêm sendo direcionadas para esse tipo de cultivo. Isso tem gerado tragédias ambientais e tragédias sociais. Ambientais porque, ao contrário do que se fala, o etanol não é um combustível limpo, né? E o uso da terra seria muito mais bem aproveitado se destinasse à produção de alimentos, por exemplo, e não de combustível para automóveis, né? Sem contar que o uso da terra na produção de cana-de-açúcar para a fabricação do etanol afasta ou empurra a pecuária e a agricultura para outras regiões com a derrubada de florestas. É isso que nós temos visto intensamente nos últimos anos, né? Nos últimos anos, centenas de novas indústrias se instalaram nesses 3 estados. Hoje nós temos, há 5 anos, nós tínhamos cerca de 2.700.000 hectares de terra plantada em cana-de-açúcar. Hoje já passa de 7 milhões de hectares, né? Isso tem crescido exponencialmente e gera tragédias sociais, né? Notadamente no caso, por exemplo, da migração massiva, né? Que é um outro desafio para os juristas, né? Esse problema que foi mencionado também pelo juiz José Roberto Oliva na sua intervenção brilhante, né? O problema de trabalhadores que são trazidos em grandes grupos do Nordeste, são centenas ou milhares a cada ano, que deixam as suas famílias e são trazidos para o trabalho no corte da cana-de-açúcar aqui, permanecem nesses nossos estados entre março e setembro, outubro de cada ano, né? Nesse tipo de situação você tem a presença grave de trabalho escravo. Quando o trabalho não é escravo, você tem problema de alojamento, você tem problema de pagamento, você tem o caso de trabalhadores que são trazidos, mas não são levados de volta, não recebem os salários. Quer dizer, é uma situação escandalosa que desafia a cada um de nós, operadores do direito, a responsabilidade por encontrar soluções, inclusive no sentido de uma nova disciplina legal que iniba ou que regule esse tipo de prática. Mais uma vez, agradeço o convite e a atenção de todos, aborto aqui a minha exposição e encerro por aqui. Muito obrigado. Agradecemos também a brilhante exposição do eminente professor Reginaldo Melhado. Não foi intenção da mesa castrar a palavra de Vossa Excelência. Diante do brilhantismo da sua exposição,